Vou te contar algo que a maioria das pessoas não entende completamente sobre Warren. Todo mundo conhece a história dele. O oráculo de Omaha, o homem que transformou a Berkshire Hathaway em uma das maiores empresas do mundo, um dos 10 homens mais ricos do planeta. A verdade é que o Warren é excepcional, sempre foi, não há dúvida sobre isso. Mas existe um aspecto da história que frequentemente passa despercebido. Sou parceiro do Warren há mais de 6 décadas. E ao longo desses anos, tivemos uma parceria que Warren mesmo descreveu de uma forma que me honra profundamente. Ele escreveu em uma carta aos acionistas: Charlie foi o arquiteto da Berkshire Hathaway. Eu fui o empreiteiro que executou a construção. Não vou fingir falsa modéstia. Contribuí significativamente para a evolução da estratégia de investimento que nos trouxe até aqui. E Warren sempre foi generoso em reconhecer isso publicamente. Hoje vou compartilhar algumas das ideias que discuti com Warren ao longo dos anos e que ajudaram a moldar a abordagem da Berkshire Hathaway. Não são segredos, não são fórmulas mágicas, são princípios de pensamento que qualquer pessoa pode aplicar. E mais importante, essas ideias não são apenas sobre dinheiro, são sobre como pensar de forma mais clara, decidir com mais sabedoria e construir algo que dure. A primeira coisa é que qualidade supera preço baixo. Quando conheci Warren em 1959, ele era um seguidor dedicado de Benjamin Graham, e Graham era genuinamente brilhante. Não estou minimizando sua contribuição de forma alguma, mas havia uma limitação na abordagem dele que eu percebi logo de cara. Graham me ensinava: compre empresas baratas, tão baratas que você tem total certeza de que não vai perder dinheiro. Ele usava uma comparação que ficou famosa. É como recolher pontas de cigarro na rua para dar uma última tragada. Ainda tem algum valor? Tem. Mas é uma forma bonita de fazer negócios? De jeito nenhum. Warren estava comprando empresas ruins, negócios que estavam caindo, situações complicadas. Tudo porque o preço estava muito baixo. A estratégia funcionava até certo ponto. Mas sempre foi difícil tirar lucro de algo que já estava quebrado. Então comecei a conversar com Warren sobre um jeito diferente de pensar. Sugeri: em vez de procurar empresas mais ou menos a preços ótimos, que tal procurarmos empresas ótimas a preços justos? Parece uma pequena diferença, mas muda tudo. Vou te dar um exemplo real disso. Em 1962, Warren comprou a Berkshire Hathaway, uma fábrica de tecidos que estava com grandes problemas. Quando fiquei sabendo, falei a verdade para ele. Disse que aquela compra tinha sido um erro. E sabe qual foi a resposta do Warren? Ele pensou no que eu disse e acabou concordando que eu estava certo. A Berkshire era exatamente o tipo de negócio que Graham ensinava a comprar. Tinha coisas de valor. Preço estava baixo. Os números mostravam segurança. Mas na prática era terrível. A indústria de tecidos americana estava morrendo. A concorrência era brutal. Quase não sobrava lucro. Warren gastou anos tentando salvar aquele negócio. E foi uma briga constante. Até que finalmente ele entendeu de verdade o que eu vinha defendendo. Transformamos a Berkshire numa holding, uma empresa que compra e mantém partes de outros negócios. E foi aí que tudo mudou. A virada de verdade veio em 1972 com a See's Candies, uma empresa familiar de chocolates que estava à venda por $25 milhões. Um preço que, para os padrões antigos do Warren, parecia caro. Ele ficou na dúvida no começo. O preço não batia com a fórmula de Graham. Mas eu insisti. Warren, olhe além do preço. Esta é uma empresa realmente excepcional. O jeito que funciona é sólido. A marca tem valor de verdade. Quem administra é competente. Ele confiou no raciocínio e fechou a compra. Na época, a See's vendia $30 milhões por ano e tinha lucro de 4,2 milhões. Números bons, mas nada de extraordinário.
Hoje, décadas depois, a empresa vende 380 milhões por ano e lucra cerca de 80 milhões. Desde 1972, só essa compra devolveu mais de 2 bilhões de dólares para a Berkshire Hathaway. Tudo porque o Warren começou a focar em valor real, em vez de só olhar preço baixo. A lição aqui é: qualidade sempre vale a pena no longo prazo. Sempre. É melhor pagar um preço justo por uma empresa excelente do que pagar barato por uma empresa problemática. A empresa excelente continua gerando valor por décadas. A empresa problemática só consome energia tentando resolver problemas que talvez não tenham solução. E esse princípio vale para muito mais que só investimentos. Vale para escolhas de carreira, para os relacionamentos que você cultiva, para os produtos e serviços que você compra. Procure qualidade de verdade. Não se deixe enganar só por preço baixo, porque muitas vezes o barato sai muito mais caro quando você soma o tempo, a energia e os recursos gastos para lidar com os problemas que vêm junto. A segunda coisa é investir no que não dá para copiar. A segunda ideia que compartilhei muito com Warren mudou completamente como a gente avaliava empresas. Foque em negócios que têm vantagens que outros não conseguem copiar fácil. Eu usava uma comparação que o Warren depois adotou e espalhou. Pense numa empresa como um castelo medieval cercado por um fosso cheio d'água. O fosso protege o castelo dos inimigos, impede que concorrentes cheguem perto. E quanto mais largo e profundo esse fosso, mais protegido está o castelo. Esse conceito mudou como a gente via oportunidades de investimento. Paramos de procurar só empresas com preços bons e começamos a procurar empresas com proteções fortes contra a competição. Um exemplo perfeito disso é o investimento da Berkshire na Coca-Cola. Em 1988, Warren começou a comprar muitas ações da Coca-Cola. Vários analistas estavam desconfiados naquela época. A empresa tinha alguns problemas e o mercado estava morno. Mas conversamos muito sobre o que realmente importava, a vantagem competitiva que ninguém mais tinha. A Coca-Cola tem algo que ninguém no mundo consegue igualar. Uma marca mundial com mais de 100 anos de história que praticamente todo mundo conhece. Aqui está o ponto crucial. Qualquer empresa razoavelmente competente pode fazer um refrigerante que tenha o mesmo gosto da Coca-Cola. Existem várias cópias por aí, mas nenhuma consegue copiar a marca. Nenhuma consegue reproduzir décadas de presença na cultura, conexões emocionais com bilhões de pessoas e lembranças positivas construídas ao longo de gerações. Imagina que você tivesse 260 bilhões de dólares, o valor aproximado da Coca-Cola, e decidisse criar uma concorrente do zero. Você conseguiria fazer a fórmula? Sim. Distribuir no mundo todo? Provavelmente com muito esforço. Criar o mesmo valor de marca? Praticamente impossível. Isso é um fosso que não dá para atravessar. Outro exemplo interessante é a Apple, que acabou virando o maior investimento individual da Berkshire. A Apple é mais que uma empresa de tecnologia. É um sistema completo que faz as pessoas ficarem super leais. É uma experiência total que os concorrentes têm muita dificuldade de copiar por completo. Você pode copiar partes, o design do aparelho, as funções, mas copiar todo o sistema integrado, a experiência fluida entre os aparelhos, o tempo que os usuários já investiram aprendendo, muito difícil. Isso é um tipo moderno de fosso competitivo. A lição prática para você. Quando avaliar qualquer investimento, qualquer decisão de carreira, qualquer negócio, faça sempre esta pergunta: o que impede que isso seja facilmente copiado ou substituído? Se a resposta é não tem nada impedindo, você está em terreno perigoso. A competição vai acabar tirando as margens e os lucros. Se a resposta mostra proteções reais, marca que não dá para substituir, efeitos de rede, custos altos de mudança, propriedade intelectual valiosa, então você achou algo com potencial de valor duradouro. Vantagens competitivas de verdade são raras. Quando você encontra, vale a pena dar atenção e valorizar adequadamente. A terceira coisa é receita recorrente.
A terceira ideia, que sempre enfatizei com o Warren, é sobre poder prever o dinheiro que entra. Negócios que geram receita que se repete e que você pode contar têm um valor enorme. Deixa eu te contar uma história específica. Nos anos 1970, a Berkshire comprou o Buffalo News, um jornal local. Um concorrente nos processou e o caso foi parar na justiça. Como eu tinha formação em direito, fui testemunhar defendendo nossa decisão de investimento. Durante o testemunho, usei uma comparação que explica perfeitamente o princípio. O negócio ideal é uma ponte sobre um rio que cobra pedágio. A ponte já está lá, já está funcionando, não vai desaparecer, e todo mundo que precisa atravessar o rio tem que usar a ponte e pagar. Simples. Claro. Poderoso. A ponte não precisa ficar vendendo o tempo todo. Não precisa convencer novos clientes todo dia. A necessidade das pessoas de atravessar o rio cria a demanda automática, receita que se repete. Previsível, praticamente garantida porque a ponte está lá. Interessante que naquela época a Berkshire tinha investimento na única ponte com pedágio dos Estados Unidos. Não foi coincidência. Outro exemplo que discuti bastante com Warren foi a Gillette, onde fizemos um investimento grande. O modelo de negócio da Gillette mostra perfeitamente esse princípio de receita que se repete. Pensa na elegância da situação. Eles fabricam um produto que mais ou menos metade da humanidade precisa usar sempre e que precisa ser trocado com frequência. Lâminas de barbear gastam, precisam ser jogadas fora, precisam ser compradas de novo. Uso contínuo, troca constante, receita previsível. Esse mesmo princípio é a base do negócio central da Berkshire, seguros. Warren sempre teve um fascínio especial por empresas de seguros e tem boas razões para isso. O modelo econômico é muito atraente. Seguradoras recebem o dinheiro dos prêmios antes e só pagam as indenizações depois, se e quando acontecerem. Durante esse tempo, a seguradora fica com o dinheiro, pode investir esses recursos, pode gerar retornos. É receita que se repete combinada com float, dinheiro disponível para investir sem custo aparente. Minha contribuição foi desenvolver de forma sistemática a estratégia de usar esse dinheiro extra para comprar partes de outros negócios que também geram receita. Fluxo de caixa reinvestido em mais coisas que geram fluxo de caixa. Um crescimento em cima do outro. A aplicação prática para você. Procure ou construa fontes de receita que sejam naturalmente repetidas. Se você investe, dê preferência para empresas com modelos de assinatura, produtos que precisam ser comprados de novo sempre, ou serviços essenciais que as pessoas dependem continuamente. Se você é profissional ou empreendedor, organize seu trabalho de forma a criar relacionamentos de longo prazo e receitas previsíveis. Receita que se repete oferece previsibilidade. Previsibilidade permite planejamento de longo prazo, e planejamento de longo prazo é fundamental para construir riqueza de verdade. A quarta é: reinvista os lucros para crescer mais rápido. A quarta ideia crucial é sobre maximizar o poder da multiplicação. Reinvista os lucros de forma sistemática para criar crescimento exponencial. Soa óbvio quando eu falo assim. Mas olha o comportamento real da maioria das pessoas e empresas. A tendência natural é gastar os lucros, distribuir dividendos, aumentar os gastos pessoais à medida que a renda cresce. Warren sempre entendeu o conceito matemático de juros compostos. É básico em finanças, mas eu desenvolvi e implementei a estratégia de usar sistematicamente o dinheiro extra para comprar ativos que geram mais renda. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática. A See's Candies, aquela compra de 1972 que falei antes, tinha uma característica econômica maravilhosa. Gerava muito mais dinheiro do que precisava para funcionar. Poucos gastos com equipamento, despesas modestas, margens saudáveis. Resultado: muito dinheiro sobrando. O que a maioria dos donos de empresas faria com esse dinheiro extra? Muitos expandiriam agressivamente, abrindo lojas em todos os lugares possíveis. Outros aumentariam salários ou benefícios.
Alguns simplesmente gastariam em coisas não essenciais. O que Warren e eu fizemos foi diferente e proposital. Pegamos o dinheiro gerado pela CIS e usamos para comprar partes de outros negócios sólidos, bancos, seguradoras, empresas de serviços públicos, eventualmente até ferrovias. E esses novos investimentos também geravam seus próprios fluxos de dinheiro, que eram reinvestidos em ainda mais oportunidades, que geravam seus próprios retornos, camada sobre camada, crescimento sobre crescimento, multiplicação metódica. É assim que você transforma um investimento inicial de 25 milhões de dólares em mais de 2 bilhões de retorno ao longo de várias décadas. O segredo não é só fazer dinheiro. O segredo é reinvestir consistentemente o dinheiro que você faz. Nos primeiros anos da Berkshire sob nossa administração, Warren e eu deliberadamente não tiramos dividendos significativos para uso pessoal. Todo o lucro ficava dentro da estrutura da empresa. Todo o fluxo de dinheiro era usado para comprar mais ativos produtivos. Essa disciplina de reinvestimento permitiu o crescimento acelerado que eventualmente construiu a fortuna. A aplicação para sua vida é direta, mas exige disciplina. Resista à tentação de gastar todo o aumento na sua renda. Quando seus investimentos geram dividendos, pense seriamente em reinvestir em vez de gastar. Quando recebe um bônus inesperado, direcione uma boa parte para o investimento. Quando sobra dinheiro no orçamento mensal, adicione ao capital investido. Deixe o dinheiro trabalhar para você. Deixe a multiplicação fazer sua mágica matemática. A diferença de resultado entre alguém que gasta tudo e alguém que reinveste é a diferença entre ficar parado e crescer de forma exponencial. A riqueza de verdade raramente vem de um único grande acerto. Vem de reinvestimento paciente e consistente ao longo de muito tempo. A quinta coisa é: paciência não é só esperar essa ideia que permeou todas as nossas decisões ao longo dos anos. Paciência de verdade não é ficar parado, é ter disciplina ativa. Muitas pessoas confundem paciência com não fazer nada. Pensam que ser paciente significa simplesmente esperar e torcer para o melhor. Não é isso que estou defendendo de jeito nenhum. A paciência que o Warren e eu praticamos é ativa e deliberada. É a disciplina de esperar pela oportunidade certa, não pela primeira oportunidade que aparecer. É a capacidade de dizer não repetidamente até encontrar o sim que realmente faz sentido. Warren costuma dizer que investimento é como beisebol, mas sem strikes. Você pode deixar passar quantas oportunidades quiser sem penalidade, esperando pela bola perfeita. Essa comparação captura perfeitamente o princípio. Ao longo das décadas, vimos literalmente milhares de oportunidades potenciais de investimento. Participamos ativamente de uma fração minúscula delas, não porque as outras eram todas ruins, mas porque não atendiam nossos critérios específicos de qualidade, preço e momento. A maioria dos investidores sente pressão para agir o tempo todo, para fazer alguma coisa, para justificar sua existência através de atividade. Nós operamos do jeito oposto. Ficamos perfeitamente confortáveis não fazendo nada por períodos longos se as oportunidades apropriadas não aparecerem. Um exemplo concreto: durante a crise financeira de 2008, enquanto muitos investidores estavam em pânico vendendo posições, nós estávamos pacientemente esperando. Sabíamos que crises criam distorções de preço. Sabíamos que, eventualmente, empresas de qualidade estariam disponíveis a preços atrativos. E quando as oportunidades certas apareceram, empresas sólidas temporariamente desvalorizadas, agimos de forma decisiva com o dinheiro que havíamos pacientemente acumulado. Essa combinação de paciência prolongada seguida de ação concentrada criou alguns de nossos melhores retornos. A lição para você: desenvolva a capacidade de esperar pelas oportunidades verdadeiramente excepcionais. Na carreira, não aceite a primeira oferta só por ansiedade. Espere pela posição que realmente se alinha com seus objetivos de longo prazo. Nos investimentos, não sinta a obrigação de estar sempre posicionado em algo. Mantenha dinheiro disponível para as oportunidades realmente atraentes.
Nos negócios, não expanda só porque os concorrentes estão expandindo. Cresça quando faz sentido estratégico, não porque não fazer nada cria desconforto psicológico. Paciência disciplinada é rara precisamente porque é psicologicamente difícil, mas é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Por último, você precisa entender que uma coisa fundamental que eu sempre defendi: simplicidade bem pensada supera a complexidade impressionante. Existe uma tendência humana de associar coisas complicadas com sofisticação, de acreditar que soluções elaboradas são superiores a soluções simples. Minha experiência sugere exatamente o contrário. As melhores decisões que Warren e eu tomamos ao longo de décadas foram baseadas em lógica surpreendentemente direta. Empresa com marca forte que as pessoas amam? Provavelmente um bom investimento. Negócio que gera fluxo de dinheiro consistente com poucas necessidades de gastar mais? Interessante. Gestão honesta com histórico comprovado de competência? Vale considerar. Nada disso precisa de modelos financeiros de 50 páginas ou análises estatísticas esotéricas. Obviamente, fazemos nossa lição de casa, estudamos profundamente, mas a estrutura de decisão fundamental permanece elegantemente simples. Compare isso com a abordagem de muitos investidores profissionais que constroem modelos incrivelmente elaborados, usam matemática avançada e ainda assim frequentemente obtêm resultados inferiores. Por quê? Porque complexidade muitas vezes esconde falta de compreensão genuína. Se você realmente entende algo, consegue explicar de forma simples. Warren e eu ocasionalmente somos perguntados sobre nossa metodologia proprietária ou nossos algoritmos secretos. Não temos nenhum. Nossa vantagem vem de pensamento claro sobre fundamentos básicos, não de técnicas obscuras. Há uma frase que captura isso perfeitamente, frequentemente atribuída a Leonardo da Vinci. Simplicidade é a sofisticação final. Acredito profundamente nisso. A aplicação para a sua vida. Resista à tentação de complicar desnecessariamente. Quando avaliar investimentos, comece com perguntas simples. Você entende como a empresa ganha dinheiro? Os clientes valorizam de verdade o produto? A empresa tem vantagens competitivas claras? Se não consegue responder essas questões básicas de forma clara, provavelmente não entende o investimento bem o suficiente, independente de quão sofisticada seja a sua análise de números. Na carreira e nos negócios, procure soluções diretas antes de criar sistemas elaborados. Frequentemente, o caminho mais simples é o mais eficaz. Complexidade tem seu lugar, mas deve ser justificada, não assumida como superior por padrão. Mantenha as coisas tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso. Essas são ideias fundamentais que compartilhei com Warren Buffett ao longo de nossa parceria de mais de 6 décadas. Nenhuma dessas ideias é particularmente revolucionária quando falada de forma isolada. O poder vem da aplicação consistente ao longo de décadas. Warren sempre foi excepcional. Tinha e tem capacidades analíticas extraordinárias, disciplina impressionante, integridade inabalável. Minha contribuição foi ajudar a refinar e expandir como ele pensava sobre oportunidades, adicionar camadas de consideração sobre pessoas e comportamento à sua análise natural de números, encorajar foco em qualidade duradoura em vez de só valor nos números. E Warren, para o enorme crédito dele, estava genuinamente aberto a evoluir seu pensamento. Não tinha ego que impedisse aprendizado. Não tinha apego rígido a métodos só porque haviam funcionado antes. Essa combinação, sua capacidade analítica fundamental com abertura para incorporar perspectivas expandidas, criou algo especial. Os resultados falam por si. A Berkshire Hathaway cresceu de uma fábrica de tecidos com problemas para um conglomerado valendo centenas de bilhões de dólares. Mas mais importante que os números é a abordagem. O jeito de pensar, os princípios que guiaram as decisões.
E esses princípios estão disponíveis para qualquer pessoa disposta a estudá-los e aplicá-los pacientemente. Você não precisa de QI de gênio, não precisa de informação privilegiada, não precisa de sorte extraordinária. Precisa de pensamento claro, disciplina consistente, perspectiva de longo prazo e vontade genuína de continuar aprendendo. Warren teve a vantagem de nossa parceria longa, mas você tem a vantagem de poder estudar décadas de resultados comprovados e princípios testados. As lições estão documentadas, as ideias estão acessíveis, os exemplos estão disponíveis. Agora é questão de aplicação, de implementação disciplinada ao longo de tempo suficiente para permitir que a multiplicação faça seu trabalho. Boa sorte na sua jornada.